se mexam menos, de forma a me distrair menos, velho, porque né, eu tô aqui tentando falar sério e atrás tá. É? Então, depois eu quero que vocês gravem eu contando histórias de filarmônica. Eu quero que vocês... Quando eu estiver bem avançado na minha apostila, eu vou falar sobre alguns casos engraçados de banda. Vamos? Bom, eu estou dando um exemplo aqui de uma forma. Isso aqui, como eu estava dizendo, não significa que é uma lei, mas é uma praxe. A praxe, ela precisa ser conhecida para que quando você fizer um dobrado, que a introdução seja maior do que a parte A, você poder declarar: olha, todos vocês, eu sei que uma introdução tem que ser menor do que a primeira parte, mas eu quero fazer assim. Eu sei tanto que eu quero fazer uma música que a introdução seja maior do que a parte do canto. Então, é um problema seu. Mas o meu problema, a minha tarefa aqui, como propedeuta, é explicar o que é a praxe composicional da filarmônica. E essa praxe diz o seguinte, que um dobrado modelo como esse aqui, que é um dobrado que todos vão gostar, porque se eu olhar bem, esse dobrado vai durar cerca de 4 minutos de execução. 4 minutos é uma faixa comercial legal. 4 minutos e meio. Porque eu estou calculando cada compasso desse aqui com um andamento de semínima igual a 120, que é o andamento padrão da marcha militar. Esse andamento aqui está no manual do Exército. Então é mais ou menos esse andamento. Então, o que acontece? Eu tenho uma introdução de 8 compassos, padrão. Entro numa primeira parte de about 32 compassos. Essa parte se repete obrigatoriamente. Não existe parte A de música de dobrado que não seja repetida. Dentro dessa parte, você pode fazer um artifício, que é trocar os instrumentos que estão executando a melodia principal. Se você tem 32, você bota 16 compassos com execução de palheta, de clarineta, e outros 16 com execução de metal. Você cria uma variedade ainda dentro desse primeiro bloco. Em seguida, você parte com a parte B, que em banda de música, nós músicos costumamos apelidar de U forte. Ah, entrou no forte. O forte, como o próprio nome diz, é uma parte forte. Mas aqui acontece uma coisa muito curiosa, que é o solo dos graves. Os instrumentos graves vão solar nessa parte forte. Essa parte forte, esse costume dos graves solarem, de inverter essa relação de poder de quem faz o solo, é tão antigo que está nas marchas florentinas de 1600 e alguma coisa. Tem documentação de marchas sinfônicas que de 1640, metade desse século aí, 17, que já tem esse comportamento da inversão dos papéis nessa parte. Bom, você prossegue com uma pequena ponte. Essas pontes são recursos que o compositor usa para que a repetição dessas partes não se torne tão imediata, tão assim, abre uma gaveta e fecha a outra. Você cria um período de adaptação que pode ser tão curtinho quanto isso aqui, ó. Conduz a outra, mas é importante. Você terminou alguma coisa que faz voltou para o ar. Quer dizer, em vez de você terminar você não, você ganha um tempinho aqui. Você ganha, enrola um pouquinho, 4 compassozinhos, só para adquirir um sabor, e aí volta com esse sinal que se chama sinal de ségno para fazer a parte A. Depois dessa parte A feita, você pula com esse sinal em direção a outra ponte, que vai evitar que você caia
aqui nessa parte chamada o trio, abruptamente. Essa ponte, geralmente, ela cria modulação, que é a migração de um tom musical para outro. Geralmente a relação de modulação aí está a relação de subdominante. Se você está em Dó, você vai fazer um trio em Fá maior. Se você está em Ré maior, você vai fazer um trio em Sol maior, né? Eu, em um dobrado que eu estou exemplificando aqui no nosso curso, eu fiz uma modulação muito engraçada, porque eu estava em Fá maior e eu precisava chegar em Lá menor. Aí eu fui subindo por cromatismo. Fá, pam, pam, para, pararara, Fá sustenido, pam, pam, pararara, Sol, tararara, tchará. O Sol sustenido foi menor do que um pouco, mas de qualquer forma eu fiz Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá menor. Tudo isso se compreende dentro dessa pontezinha aqui, que conduz ao trio. O trio é uma parte muito, muito curiosa, porque é aí que os grandes compositores vão demonstrar seu talento. Por quê? Porque essa parte A aqui é o discurso musical do dobrado. É aquela parte que faz assim, em vários dobrados. É pam, pam, tararara, tá, tararara, tá, 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 tá. Quer dizer, é a parte que você discursa o que você quer, o tema principal do dobrado. É essa parte que é a marcha militar. Essa outra aqui é uma parte, digamos assim, rústica, onde você não pode mostrar quase filigrana nenhuma. As pontes são um mecanismo de chave intermediária para trocar de situação. Resta o trio. O trio é o triunfo composicional, principalmente dos mestres de banda do Recôncavo da Bahia. Não era assim, não. Nós, baianos, inventamos isso. Que o trio seja um momento onde o compositor se esbalda, porque é aí que surgem as melodias com notas longas. E o bombardino faz, então, a tarefa dele, que é o contracanto. No trio é que tem assim... Notas longas nas clarinetas, mas enquanto ela faz... O bombardino... É aí que o bombardino se expressa, que o contracanto se expressa e o talento principal do compositor vai revelado, né? Depois desse trio, se costuma, em alguns lugares, se voltar da capa, fazer a introdução de novo, fazer a parte A de novo e pular para aqui e morrer numa partezinha que justamente é o fim aqui. Deixa um compassozinho só aqui para morrer. Ora, essa coisa de tocar a parte A, tocar a parte B, voltar para a parte A, tocar o trio, voltar para a parte A, deu esse apelido de rondó militar. Os compositores de música clássica, de música erudita, chamam o nosso dobrado de rondó militar. Porque ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Agora, se eu fiz a minha casa, senhores, tudo que eu fiz aqui, esse trabalho, até agora de explicar, é a fundação da minha casa. Eu, a essa altura, eu me encontro já com o meu terreno ocupado por um alicerce e por um bocado de pilar. Eu já sei onde vai ser a sala, eu já sei onde vai ser a cozinha, eu já sei aonde vai ter os lavabos sanitáriozinhos, as pontes, e já sei onde tem um quintal maravilhoso, com canteiros de flores, com árvores frutíferas. Quer dizer, a minha casa já está planejada. Falta construir. Para construir, nós vamos usar as funções instrumentais. Porque aí chegou a hora de você escolher qual tipo de cerâmica você vai usar do seu bloco. Aonde você vai encomendar isso, né? Se você vai comprar um bloco Simonassi, se você vai comprar um bloco Tupi, se você vai encomendar um cimento, se você vai pegar um cimento Aratu, um cimento mais forte, ou se vai pegar um cimento Poti, que é um cimento mais barato, mas que é meio lá, meio cá, né? Então você vai ter que ter a mesma vivência com a música que o mestre de obra tem com o material de construção. Os caras que fazem o tubo tigre fica dizendo que pagou mico porque o cara
não construiu com aquela tubulação tigre. Então é nessa hora que você vai escolher como você vai preencher sua casa. E aqui estão os métodos, porque você não vai assentar bloco com a técnica de fazer concreto. Você não vai botar um eletricista para assentar seu bloco e pedir ao pedreiro que faça a fiação elétrica. Você vai escolher essas funções aqui, que são as funções de banda, as funções que são sacramentadas pelo uso. Elas são consagradas pela frequência com que foram usadas e que dá sempre certo. Então eu vou explicar o cara como compor banda, dizendo o seguinte, que ele tem que respeitar as funções instrumentais. O canto é o discurso musical. O canto é o que se assovia. O canto é isso aqui, ó. Eu estou assoviando o canto. O contracanto é aquilo que responde ao canto. Porque dentro da arte musical, a palavra contra está na mesma relação que para a construção está um contrapino, para a mecânica. O contrapino é uma peça que você fixa o pino, bate ela, travou. Então, pino e contrapino. Mestre e contramestre. Fagote e contrafagote. O contrafagote é um instrumento que dá apoio ao fagote na orquestra sinfônica. Então, para nós aqui, a palavra contra não é como na língua portuguesa que o contramestre está contra o mestre, não. O contramestre está a favor do mestre. Então, o contracanto, ele é a favor do canto. E ele fica dialogando com o canto o tempo inteiro. Então, num dobrado clássico, como Batista de Melo, o canto se apresenta. Pará, pá, 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 parará.